Política e religião podem se relacionar? Se podem, o que podemos esperar desta relação? Seja bem-vindo ao nosso canal Central Filosófica, você que clicou nesse vídeo. Meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia e criador deste canal. Neste vídeo eu quero propor hoje uma reflexão sobre a relação política e religião. Aproveitando aí o contexto em que aqui no Brasil, neste ano de 2022, estamos em período eleitoral, ou seja, as eleições, teremos em breve eleições para a eleição de presidente, governadores, deputados e senadores. E como sabemos aqui no Brasil, eu falo aqui no Brasil porque felizmente o nosso canal tem um alcance fora do Brasil. Aproveito para mandar um meu abraço para os nossos internautas que nos acompanham de fora do Brasil, Moçambique, Angola, Argélia, França, enfim, meu abraço a você que nos acompanha de fora do Brasil. Então, sabemos que no Brasil sabemos que a religião, ela influencia, tem influenciado fortemente o resultado das eleições, né? Ela sempre exerce uma influência na cabeça de muita gente na hora do voto, na hora de escolher ali o seu candidato. Mas a proposta a reflexão que eu proponho é não pensar somente a relação política e religião no Brasil, mas a relação política e religião em si mesma. Será que essa relação ela é uma relação boa? Ela é em si mesma boa? Ou ela é em si mesma perniciosa? Ela é em si mesma ruim? Bem, na história da filosofia, diversos pensadores defendem, uma religião civil, ou seja, a relevância da religião na construção, na ordenação de uma vida política, bem ordenada. Por exemplo, Nicolau Maquiavel, mais adiante Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, são pensadores que falam da relação da religião com a política, pensando essa relação num prisma positivo. Em Maquiavel, a gente enxerga as duas coisas, né? A religião ela pode tanto ser boa quanto pode ser ruim. E o Maquiavel, na sua obra Discursos sobre a Primeira Década de Tito Livio, ele vai fazer uma crítica ao cristianismo, à religião cristã, que segundo ele ela foi interpretada sob o ócio, e vai mostrar o quanto esta relação, da religião com a política foi ruim para a Europa, eu trato dessa questão neste meu livro, Política e Conflitos, o que Maquiavel nos ensina, Aproveito já aqui para fazer a divulgação do livro, se você ainda não adquiriu. Aqui no segundo, terceiro capítulo eu trato dessa relação, da abordagem que o Maquiavel faz da relação da religião com a política, podendo ser ela boa ou ruim. Bom, mas tem um texto do professor José Luiz Ames, professor da UniOeste do Paraná, ele que é uma das grandes autoridades no pensamento de Maquiavel. Eu acho interessante o texto, e o texto dele, o título do texto é O Uso Político da Religião e o Uso Religioso da Política, uma análise a partir de duas interpretações exemplares, Marcílio e Maquiavel. Eu vou colocar aqui no link dos comentários, na parte do link dos comentários desse vídeo, o link para você acessar esse texto, caso você tenha interesse. Ele faz a seguinte, olhando para Marcílio de Pádua e para Maquiavel, ele faz a seguinte interpretação dessa relação da política com a religião. Podemos falar de um uso político da religião e um uso religioso da política. O uso político da religião, sob o olhar maquiaveliano, é positivo porque ele acontece quando a religião está a serviço da política, mas entendendo a política como a atividade ou conjunto de atividades que vai promover o bem comum.
entendendo a política como a vivência coletiva, o viver junto aos outros, buscando promover e garantir o bem comum, a estabilidade da vida cívica. Nesse sentido, na medida em que a religião contribui, fazendo com que a pessoa religiosa ela se engaje na sociedade, na defesa dos seus direitos, na defesa dos direitos dos outros, na inclusão social, na cobrança e no respeito às leis, né? Na cobrança por boas leis e no respeito às mesmas, enfim, na medida em que a religião promove esse engajamento das pessoas na vida cívica, no sentido de melhorá-la, aí tem-se um uso político da religião. O contrário ocorre quando a religião ela se apropria da política para promover os seus ideais, para promover ali as suas normas, os seus ensinamentos, a sua doutrina, os seus dogmas, quando ela usa da política para tornar geral, tornar uma obrigação, fazer com que todos sigam aquilo que é de cunho privado, né? Aquilo que pertence apenas àquela esfera religiosa, né? E nesse caso tem o uso religioso da política, e isso é nocivo. E o professor Amas vai citar aí os exemplos dos estados teocráticos, né? Os estados teocráticos e os malefícios que esses estados causam para as pessoas. E no exemplo do uso político da religião, ele vai citar aí a teologia da libertação, podemos citar aí outros trabalhos, né, de base da Igreja Católica, né, e de igrejas também evangélicas, também de outras religiões, né, aqui no Brasil, que promove esse engajamento das pessoas, né? Podemos citar exemplos de líderes religiosos que brigam por demarcação e respeito de terras indígenas, né? Que luta pela inclusão do negro, da mulher, que luta em defesa das minorias, enfim. Quando tais coisas ocorrem, aí você tem o uso político da religião. Bom, se esse assunto te interessa, eu quero te convidar para participar da próxima live do nosso canal, que será no dia 1º/9, numa quinta-feira, às 19h30. Estarão presentes aqui o professor Emerson, ele que é antropólogo e cientista da religião, a professora Carolina Souza, ela que é teóloga, tem mestrado e doutorado em ciência da religião, e também estará presente um cientista político. Não perca então essa oportunidade de ver esse debate acerca da relação política e religião nos nossos tempos, sendo analisado por especialistas neste assunto, nesta área. Se você está assistindo esse vídeo antes da nossa live, a live será então no dia 1º/9, às 19h30. Você pode procurar aqui o vídeo da nossa live, clicar no link da live, já aqui na parte dos comentários, e ativar o lembrete para você ser informado meia hora antes do início da live. Caso você esteja me assistindo após o dia 1º/9, essa live certamente já ocorreu e você pode procurar pela mesma aqui na playlist do nosso canal, ou então aqui no card que está subindo no cantinho superior da sua tela, ou na tela final desse vídeo vai aparecer o link para te direcionar para esta live. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comentários e compartilhe com mais pessoas, pois aquilo que é bom é para ser compartilhado. Meu abraço e nos veremos em um próximo vídeo.